A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Está aí uma observação para ser considerada. A irmã que é viúva, ela é livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Agora, se esta mulher vai buscar casamento fora da fé, você não pode dizer que isto é no Senhor. Ela foge do terreno das Escrituras. E aí, irmão, parece que não tem muito o que se fazer pela pessoa. Que a Bíblia é clara, pode casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Esse contanto que seja no Senhor é que desperta, né? Que deveria chamar a atenção, principalmente da mulher, né? Da mulher. Deveria pensar nisso, se o meu casamento que vai fazer, se aquilo é no Senhor. Agora, quando não há essa preocupação, o que se pode fazer se não está havendo nenhuma preocupação por parte daquela pessoa, né? Em 1 Coríntios 11, verso 11, diz assim: todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Vai guardando esta palavra no Senhor. E o irmão Branham, em uma de suas mensagens, ele diz que um cristão, um crente, não deve casar com um descrente em hipótese alguma. Isso mesmo. E quando ele faz isso, o profeta diz que ele faz uma coisa maligna. Isso mesmo. Então a moça, se ela é uma cristã, ela deveria pensar primeiro se aquele rapaz é um cristão. Ou o rapaz deveria pensar primeiro se aquela moça é uma cristã. Mas parece que isso não tem muita significado para aqueles que não têm revelação. Eles acham, e se não tem esse tipo de revelação, é claro, vai viver como o mundo. Andar, agir como o mundo age. Porque a pessoa não tem luz daquilo que crê. Mas chega um momento, chega um instante, que é exigido da pessoa, sim, um posicionamento claro sobre estas coisas. O casamento, ele vem por Deus, mas ele deve ser no Senhor. Exatamente isso. Não de qualquer maneira, de qualquer forma, né? A pessoa deve procurar ver qual é a vontade de Deus.
não é nem olhar qual é a sua vontade, mas a vontade de Deus, né? A gente ontem falou sobre responsabilidade, estas coisas, e quando a gente mexe nisso, a gente sabe que é um campo muito vasto, com muitas vertentes para se comentar, né? Se considerar. Então, há muitos, vamos dizer assim, muitos argumentos a ser comentado, né? E às vezes nem tudo pode ser compreendido das vezes. Então nós precisamos, antes de tomar qualquer decisão, ver se aquilo está de acordo com a vontade de Deus. O profeta, aqui na mensagem Escolhendo uma Noiva, ele fala desse segundo, ou seja, segundo casamento. Fala do primeiro, com aquela jovem que nós relatamos ontem. Depois, a partir do 108, ele diz, 109, né, ele diz, eu fui a um lugar, 108, cerca de 6 meses antes disso, fiz o casamento da filha de Kynig, Eve Kynig, com o filho do E.T. Slider. E Eve Kynig, um dos homens mais ricos que há no Rio Ohio. E, dirige-se às grandes fábricas por ali, fazendo estas casas pré-fabricadas e assim por diante. Slider e E.T. Slider é da Companhia de Areia de Cascalho, filhos de milionários. E eu fiz o casamento deles. O profeta diz no parágrafo 109 da mensagem Escolhendo uma Noiva, ele diz, eu fui a um lugar e ensaiei por cerca de 2 semanas e voltava a uma cabina e ajoelhando-me numa almofada. E toda a pompa e tudo mais pelo que já passei, praticamente eu tive de passar para casar aquele casal. E quando eles saíram, eles eram este outro casalzinho, só ficou de pé ali no quartinho velho, onde tinha um sofazinho e uma cama dobradiça, porém ambos foram casados pela mesma cerimônia. E então, certo dia, eu pensei em ir visitar este casal rico. Eles não tinham de trabalhar, seus pais eram milionários. Tinham construído uma bonita casa para eles. Francamente, este E.V. Kynig, aqui em cima na colina, suas maçanetas eram de 14 quilates em seu grande palácio, de modo que vocês podem imaginar em que tipo de casa eles moravam. Eles não tinham de trabalhar, eles ganhavam um bonito Cadillac todo ano, e apenas filhos únicos, e tinham simplesmente tudo que queriam. Quando subi até lá, certo dia. Agora, como cheguei a conhecê-los, um de seus amigos era um bom amigo meu. Todos, por assim dizer, andávamos juntos, e foi assim que cheguei a conhecê-los, quando quiseram que eu fizesse o casamento deles. Assim eu fui visitá-los. Eu saí do meu velho Ford do lado de fora e subi os degraus. E eu subi um pouquinho perto demais e os ouvi. Estavam realmente discutindo. Estavam com ciúmes um do outro
tinham ido a um baile. Ela era uma moça muito bonita e era, por assim dizer, uma destas rainhas da beleza. Ela ganhou muitos prêmios por ali e ganhou alguns carros e coisas tais por ser rainha da beleza. E olhei para eles e um estava sentado num canto e o outro no outro, discutindo acerca de algum rapaz com quem ela havia dançado ou de alguma moça, algo assim. Quando me aproximei, eles saltaram bem rápido e um pegou o outro de lado oposto e nas mãos de lado opostos vieram caminhando em direção à porta e disseram: Ora, olá, irmão Brana, como está passando? Disse: tudo bem, como vocês estão passando? E, ele disse: nós estamos muito felizes. Não estamos, querida? E ela disse: sim, querido, está vendo? Agora veja, você está fingindo algo que não é real. Agora, você não pode se aquecer por um fogo pintado, como algumas destas igrejas tentando pintar o Pentecostes, de algo que aconteceu 1000 anos atrás ou 2000 anos atrás. Você não pode se aquecer por um fogo pintado. Pentecostes é exatamente tão real hoje quanto foi então. Está vendo? Sim, o fogo ainda está caindo. Não é um fogo pintado, é um fogo verdadeiro. Assim eles estavam, está vendo? E eu não ia querer viver assim. Eu pensei, você sabe, logo ali na Baixada e do outro lado do rio, ali é onde esse outro casal foi parar. Eu pensei, um sábado à tarde eu darei uma escapada até lá e verei como eles estão se saindo. Assim eu, com o rosto sujo e de macacão sujo, com minhas ferramentas, eu pensei, vou dar uma espiada neles. Eu fui de mansinho, como que procurando isoladores que tinham sido rebentados por raios ou algo assim. E enquanto caminhava ao longo do fio telefônico, dos cabos elétricos, ao longo do rio, e lá estava o velho Chevrolet, que estava estacionado em frente. Cerca de 1 ano mais tarde, depois que tinha feito o casamento deles. E havia a porta estava aberta e pude ouvi-los conversando. Assim parece coisa de hipócrita, porém eu me aproximei o bastante até poder ouvi-los, ver o que estavam dizendo. Eu fiquei ali e só queria saber por mim mesmo. Eu gosto de verificar e ter certeza de saber do que estou falando. É assim que faço acerca da palavra de Deus. Ela é a verdade ou não é a verdade? Ele cumpre a sua palavra ou não cumpre a sua palavra? Se não cumpre a sua palavra, então ele não é Deus. Está vendo? Se ele de fato cumpre a sua palavra, ele é Deus, está vendo? E assim eu queria ver como eles estavam se saindo. E me movi quietamente para o lado, bem de mansinho. Eu ouvi dizer: querida, eu queria tanto comprar aquilo para você. Ela disse: agora olhe, querido. Ela disse: este vestido está bem. Ela disse: este está ótimo, e se eu fico grata por isso, porém, veja, eu me aproximei de mansinho, de modo que pudesse olhar através da fenda, onde a porta tinha sido aberta ali no vagão. E ali estava ele, sentado ali, e ela no seu colo, e seu braço em torno dela, e o braço dela em torno dele,
E ele estava com um destes velhos chapéu de aba larga, virada para baixo. E tinha feito um pequeno furo, amassado o topo e tirado seu cheque de pagamento daquilo. Ele o estava pondo em cima da mesa e disse: tanto para o mantimento, tanto para o seguro e tanto para o carro. E eles não conseguiam equilibrar o orçamento. Vinha saber que ele tinha visto um vestidinho lá numa vitrina, na qual estava de olho fazia algumas semanas, que custava $1 e pouco. Ele queria comprá-lo. Disse: bem, querida, você ficaria tão bonita nele. Ela disse: mas, querido, eu tenho um vestido. Eu realmente não preciso dele, está vendo? E aquela pequena rainha, eu me afastei e olhei para cima. Eu podia ver a torre no topo da outra casa. Eu fiquei ali e olhei por alguns minutos. Eu pensei: quem é o homem rico? Pensei: se Bill Branham, se você quisesse escolher qual dos lugares, aonde iria? Para mim, eu não escolheria aquela coisa atraente no topo da colina. Eu escolheria este caráter aqui embaixo, como uma verdadeira construtora de lar. Alguém que me amasse e ficasse comigo. Alguém que tentasse construir um lar. E não o esfolando por tudo, por coisas finas, e alguém que estivesse com você, parte de você. Isso sempre ficou comigo, de como foi isso. Um escolheu uma moça bonita, o outro escolheu caráter. Eu escolheria este caráter aqui embaixo, como uma verdadeira construtora de lar, alguém que me amasse e ficasse comigo. Vê? Agora, essa é a única maneira que você poderia escolher. Primeiro, procure caráter, e então, se você a ama, ótimo. Aí está, irmão, irmã. Primeiro, procure o caráter. E depois, se você a ama, ótimo. Mas se você não vê caráter naquela moça, ou não vê caráter naquele homem, como que você vai decidindo as coisas? Não, caráter cristão, um caráter de cristã, não uma que vai te esfolar, vai te arrancar o couro, né? Depois você fica reclamando, né, que a coisa tá ruim. Mas uma que seja parte de você, que seja parte de você. O profeta diz no 126, note, o primeiro Adão de Deus não teve escolha alguma quanto à esposa. Adão não tinha que escolher, não. Não. Quem que ele ia escolher? Não tinha ninguém. Deus simplesmente o fez dormir do seu lado, tirou Eva e está aí, Adão. É isso aí. Ele não tinha que escolher. Mas você tem o direito, você pode escolher, irmão. Você pode escolher, irmã. Agora, antes de você decidir a tua escolha, dê uma olhada no caráter. Vê? Ele não teve escolha. Deus simplesmente lhe fez uma e ele não chegou a escolhê-la. Assim, nós verificamos que ela o desencaminhou da palavra de Deus. Ó, que coisa! Ela o desencaminhou
desencaminhou da palavra de Deus, diz o profeta. Ele não chegou a orar sobre o assunto. Ele não é como você e eu. Ele não teve escolha. E novamente, ao fazer isso, ela conduziu para fora da sua correta posição, sendo filho de Deus. E ela fez isto ao lhe mostrar um estilo mais moderno de vida, algo que eles realmente não deviam ter feito. Porém, o caráter dela mostrou que ela estava errada. Seus motivos e objetivos estavam simplesmente errados. E o persuadiu por seu arrazoamento de que a nova luz moderna que ela havia encontrado, a qual era contrário à palavra de Deus, era uma melhor maneira de se viver. E quantas mulheres hoje, vice-versa, homens, que poderiam afastar uma boa mulher de Deus, ou afastar um bom homem de Deus, ao tentar dizer-lhe, esta religião, você, rapaz, pentecostal, essa religião, dizem, ó, essa é antiquada, é atrasada, não creia nisso. É melhor você orar intensamente antes de casar com essa moça. Não me importa quão bonita ela seja, a mesma coisa quanto ao homem. Ela o persuadiu a sair da vontade de Deus e o levou a fazer algo que ele não devia ter feito e, por isso, causou a morte à raça humana inteira. É por isso que a Bíblia a proíbe ensinar, ou pregar, ou manejar a palavra de Deus da maneira que seja. Eu sei, irmã, muitas de vocês dizem, o Senhor me chamou a pregar. Eu não vou discutir com você, mas vou lhe dizer, a palavra lhe diz para não fazê-lo. Ela não ensinará ou ousará de qualquer autoridade, mas estará em silêncio. Bem, você diz, o Senhor me disse para fazê-lo. Eu não duvido disso nem um pouquinho. Você ouviu a minha mensagem a outra noite acerca de Balaão? Balaão recebeu a primeira e direta decisão de Deus, não faça isto. Porém, ele seguiu insistindo até que finalmente Deus lhe disse para ir fazê-lo. E é isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Deus te alerta a primeira vez, a segunda, você continua teimando, Deus te dá corda. Te dá corda. E você sabe, existe um velho ditado, dê corda à vaca e ela vai se enforcar sozinha. É isso mesmo. Começa a insistir, Deus vai dando corda. Daqui a pouco você está enforcado, você está enforcada. É o que você queria. Porque Deus não vive discutindo. Ele fala a primeira, a segunda vez. Porém, se você não ouve, ele te deixa aí. Deus pode lhe permitir pregar. Eu não digo que ele não permitiu, porém não está conforme a sua palavra e plano originais. Porque ela deve estar sujeita, como também ordena a lei. É verdade. Portanto, não é para ela fazê-lo. Então, vá pegando estas coisas. Eu estou insistindo, orando, insistindo em cima daquilo. Chega uma hora, Deus deixa você ir e fazê-lo. Olhe, dificilmente você vai voltar para trás. É isso mesmo. A teimosia, Deus não fica discutindo, não. Ele te deixa aí fazê-lo. Primeira vez ele te livra, você escapa, de repente, você volta lá,
Isso serve para você, irmão, serve para você, irmão. Irmã, irmão. Primeira vez Deus te tira daquilo. Olha, a segunda eu já não sei. A segunda talvez Deus simplesmente vai faça, é isso que você quer. Ele não fica teimando, mas a vontade de Deus é que você não fizesse. Mas às vezes, lá no seu coração, você já está presa àquilo, já está preso àquilo. E depois vem as consequências, principalmente sobre casamento. Ah, que coisa, né? Que hora nós estamos vivendo. Você tem o direito de escolha. Você tem direito de escolher o que você planta, o que você semeia. Mas na hora de colher, você não tem mais direito de escolha. Você não tem mais opção, a não ser colher aquilo que você plantou. Isso mesmo. Que Deus tenha misericórdia e possa te dar graça para entender a importância destas coisas. Você está livre, irmã, você que é viúva, para casar com quem você quiser, mas contanto que seja no Senhor. Procure escolher não aparência, mas escolha caráter. Isso mesmo. Busque um caráter verdadeiro, cristão. O rapaz, da mesma maneira, não vá simplesmente porque ela tem um grau de boniteza nela e não tem mais nada do que isso. Porque tudo isso passa. Mas o caráter, ele fica, ele te acompanha. É a tua formação. Portanto, que Deus te ajude nesta hora que estamos vivendo a escolher alguém que esteja com o coração aonde você está. Agora, se você está com o coração lá no mundo, bom, o que fazer então? Se você mesmo está desta maneira, né? Desta forma. Deus tenha misericórdia. O profeta falando estas coisas, esse casal, o primeiro casal não tinha nem condição de pagar o casamento. O segundo casal tinha de tudo. Tinha de tudo. Seus pais eram milionários. Só que não tinha nada, não tinha Deus. Mas o primeiro casal não tinha dinheiro, não tinha prata, estava difícil para equilibrar o orçamento, mas tinha Deus, tinha caráter, tinha temor de Deus. O segundo tinha tudo na mão, tudo aqui nesse mundo, mas não tinha nada. Oh, irmão Brana diz, eu prefiro olhar lá para escolher o caráter, não simplesmente uma vida de aparência. Oh, que Deus te ajude, que Deus te dê força para fazer uma escolha certa, não forçando a situação, orando para que Deus faça a sua vontade, cumpra a sua vontade na sua vida, no seu casamento. Isso mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e possa guiar os teus passos. O Senhor te ajude e te abençoe para ter um coração voltado para a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe.